Aula de inglês número 0005 do nosso maravilhoso curso Mr. Speak English, ensinando inglês de graça todos os dias às 2 horas aqui no YouTube, até que você saia do básico. Vamos conquistar aquele inglês que lhe falta para aquela oportunidade de emprego maravilhosa, para aquela viagem dos sonhos. De repente você tem planos de morar fora ou simplesmente quer usar o inglês como ferramenta transformadora da sua realidade para que você possa escutar séries, filmes, música e compreender totalmente aquilo que você tanto ama. Às segundas-feiras a nossa proposta é de listening. Mas para quem não me conhece, tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, o nome é Guilherme Cordeiro, mais conhecido como Mr. Speak English. Meu Deus, quanta pompa, mas nada disso, pessoal. O slogan é Inglês, língua global. E eu acredito fielmente nisso. Eu acho que todo mundo pode aprender uma segunda língua, uma terceira língua, e o inglês vocês vão entender que ele é relativamente simples de aprender. O que é difícil é a nossa rotina. Nós, como adultos que temos filhos, contas a pagar, responsabilidades, vem o estresse, vem a calvície, vem a dor nas costas, e o inglês, o aprendizado vai ficando secundário. E é isso que eu quero retomar aqui com você. A minha proposta de curso é que você sim consegue aprender inglês, sim consegue sair deste limbo, deste purgatório que é o inglês básico, sem gramática. Para quem não acompanhou o canal desde o começo, e aqui a gente ainda está no começo, mas desde o primeiro vídeo, a proposta de curso é: todos os dias, às 2 horas da tarde, eu vou ensinar algum aspecto da língua inglesa, um tipo de prática, uma abordagem, para que vocês tenham direções para onde ir. Segunda-feira é o dia do listening, tá? Essa que para mim é a prática fundamental no idioma. Eu não acredito em curso de gramática, tá? Eu gosto de falar que é a metáfora do cachorro olhando o galeto girando na padaria. Sábado à tarde, tem aquele galeto, nossa, aquele frango maravilhoso girando lá e caindo todas as gotinhas de gordura na batata, tá? Aí fica o cachorrinho olhando aquela vitrine, o franguinho girando, e ele nunca tem oportunidade de morder aquilo. É a mesma coisa para o inglês. Se você ficar decorando regra aí, fazendo exercício de preencher lacuna, mas nunca falar, você nunca vai saborear. Inglês é falar. Aprender línguas é falar. A fala é o espelho palavra. A fala é o principal instrumento de aprendizado. É assim que você sabe se realmente você está falando ou não. Muitas considerações vão falar inglês básico, intermediário, avançado. Eu parto da premissa o seguinte: você se comunica ou não. Sabe aquela coisa, eu leio bem, eu até entendo bem, mas não falo. Então para mim é o seguinte: se você fala, você se comunica, você consegue estabelecer uma mínima interação, um diálogo, é isso. É isso que você precisa, tá bom? E o listening, para mim, é esta habilidade fundamental que vai te posicionar em relação ao entendimento, ao contexto das coisas. Então, sem delongas aqui, porque eu não gosto de lero-lero, o negócio é na prática, tá bom? Vou apresentar para vocês e eu vou pedir desculpas pelos cliques que eu ainda não arrumei aquele mouse silencioso. Inclusive, vocês podem se inscrever aí no canal para ele crescer e aí eu consiga fazer todos os investimentos necessários, tá bom? Olha, é o seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês e aí, novamente, desculpa os cliques, vou tentar fazer esses cliques, vai. É um pouco mais difícil, mas tudo bem. Este site aqui para listening, que eu acho maravilhoso, que chama News in Levels. Não só para escuta, mas também para estruturação de leitura, tá? Ele é um site gratuito, você pode acessar, tem as notícias sendo atualizadas diariamente, e o que é mais legal, eles quebram o texto em 3 níveis. Essa aqui é a ideia do site, News in Levels. Notícias em níveis 1, 2 e 3 respectivamente. Você vai ouvir primeiro, então a minha recomendação, estou ensinando aqui, estou te conduzindo no aprendizado. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no áudio, no botãozinho de áudio que tem ao fim da página, vai escutar sem acesso ao texto. Novamente, ao fim desta página aqui, no site News in Levels, você vai ter um botãozinho laranja do SoundCloud que você vai apertar e vai ouvir. Então, para listening, eu sempre vou recomendar o seguinte: você que está iniciando no inglês agora, que é a sua primeira jornada, ou talvez você já até tenha começado, mas está retornando agora, ou talvez você já até tenha algum conforto no inglês e quer praticar de uma maneira direcionada, o que eu recomendo, o que eu lhe ensino, o que eu fortemente lhe oriento é que o listening é a habilidade fundamental do inglês junto com a fala. Então você tem que tratar o listening de maneira prioritária. De nada adianta, absolutamente nada adianta você saber regras. Qual que é a diferença do simple present para o present perfect? O present perfect eu uso em situações de vida e eu uso o verbo have como auxiliar e o verbo principal no particípio passado.
Beleza, mas você sabe falar? Você sabe reconhecer na escuta? Se não, é só uma regra, tá? E é isso que eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Listening é uma habilidade central, é aquela que você tem que praticar e geralmente é a que causa mais constrangimento na turma, tá? Eu lembro de um episódio muito clássico em que eu fui aplicar uma prova do TOEFL, salvo engano, Test of English as a Foreign Language. É uma dessas provas de proficiência que você retira ao final da sua jornada do inglês para você certificar que você fala inglês, que, salvo engano, ela tem validade de 2 anos e depois você pode usar nos editais, etc. Tal. E aí, essa prova, ela começa com listening. O TOEFL, de maneira geral, ele começa com listening. E aí, o que eu aprendi em todos esses anos aplicando o TOEFL? Que é, se a pessoa perde a primeira, segunda, terceira questão, ela simplesmente desanima e a prova inteira dela fica totalmente indisciplinada. Ela perde aquele ímpeto do estudo, não, vou chegar, vou amassar a prova, e aí começa o listening e a pessoa vai murchando, até que enfim ela perde a confiança. Tá? Então o listening é uma habilidade fundamental, central. E eu vou explicar, vou ensinar aqui para vocês quais maneiras a gente pode atingir o listening, quais as formas que a gente consegue, tangíveis, rápidas, práticas, que a gente pode chegar e atuar no listening. Uma delas, que eu estou apresentando exatamente aqui agora, sem enrolação, é o site News in Levels. Você vai fazer o seguinte, pode ser outro site, pode ser outra ferramenta. Eu vou rolar até aqui o fim da página, tá certo? Acredito que esteja saindo aqui no vídeo, deixa eu só confirmar, perfeito. Então vai funcionar da seguinte forma, eu vou aqui, ó, rapidamente dar uma pausa na nossa música de fundo, né, para dar uma animadinha aqui, vou colocar o listening, eu quero que vocês prestem atenção somente no contexto. A primeira vez que você escuta alguma coisa, o objetivo central não é ficar caçando palavras, você não é o caça-fantasmas de palavras, não é a galinha das palavras, não vai ficar ciscando palavrinha, não é isso. O seu objetivo é entender um contexto. Mesmo que você não entenda 100%, você quer se contextualizar sobre que se trata aquele diálogo, aquela interação, assim como na vida real. O que você quer na vida real é se comunicar, e para isso você precisa entender o que está acontecendo ao seu redor. Portanto, as primeiras vezes que vocês escutam algo, vocês sempre vão escutar objetivando a contextualização. Onde que eu tô? Sobre qual é o tema? Quem são as pessoas falando? Quantas pessoas estão envolvidas nesse diálogo? É um diálogo fácil? É um tema fácil? Tá? Aqui, como é um exercício didático, é uma instrumentação por inglês, é um narrador e ele vai ler um texto. Então, aqui eu ensino um segundo passo para você. Se você está aprendendo o listening, é muito importante que você se exponha a diálogos em que você consiga ter alguma entrada, que você consiga se contextualizar. Primeiro se contextualize. Vou clicar num vídeo de podcast do YouTube. Beleza. Né? Então, eu já sei o tema, já sei quem são as pessoas ali, já sei quem está sendo o apresentador, apresentadora, já sei quem está sendo o entrevistado, a entrevistada, eu sei os temas principais. Tudo isso já te ajuda, já te facilita no listening, que ele vai dar uma previsão, uma previsibilidade, ele vai começar a encaixotar as possibilidades daquilo que você vai escutar. Se você simplesmente começar a clicar em coisas arbitrárias e aleatórias para escutar, isso não vai te dar um repertório muito interessante. Você está exposto a vários tipos de listening, contudo, eles não são efetivamente didáticos ou eles não vão te posicionar. Então, ensino aqui. É importante que você encontre nessa sua prática habitual de escuta um sistema, tá? Pega um podcast, né? Como aqui em inglês eu vou sempre prezar pela pronúncia melhor, mas não estou zoando a pronúncia que a gente usa aqui no Brasil, tá? Se quiser falar podcast numa conversação, eu acho que é até mais natural, mais normal, podcast, tá? Não tem problema nenhum. Só que como eu estou ensinando inglês, eu vou sempre prezar pela pronúncia, tá bom? Então, quando você escutar um podcast, você provavelmente quer escutar aquilo sistematicamente. Você quer todos os dias ouvir um pouquinho daquilo, até se habituar com a fala das pessoas, até você ter uma previsão do tom das pessoas, da entonação das pessoas. E tudo isso é uma componente do listening. Neste caso, neste site, é muito didático, porque é um narrador robô, efetivamente, ele não vai dar entonação, ele vai ler o texto para você de uma maneira bem métrica. E aqui eu chego em outro aspecto do inglês. Vamos ouvir e depois eu retorno essa parte da métrica do inglês. Canetinhas na mão, preparados, você vai simplesmente se contextualizar,
Se você tiver no computador, vai digitar. Contextualizar, não fica caçando palavras, não fica prestando atenção em pronúncia, é só entender o contexto geral. Vamos lá. Michael lives in New York. He loves birds, mainly pigeons. Life in a big city is hard for pigeons. They have no food, and there are many cars. Sometimes, hair or string gets around a bird's foot. This hurts the bird very much. Michael finds these birds and helps them. He cuts the string with scissors. Then the bird can fly and be happy again. Some birds are very sick, so they go to an animal doctor. Michael says that we must be kind to animals. It is a very good thing to help a small bird stay alive. Excelente. Terminou o nosso primeiro listening excerpt, nossa primeira parte da escuta. Eu quero que vocês respondam aí, pode ser nos comentários, e aí já vai aquele, né, YouTubês, né, pessoal? Se inscreve aí no canal, compartilha, porque é assim que a gente conseguir atingir os 1000 inscritos, assim que a gente conseguir atingir a questão das lives, eu vou conseguir explorar com vocês aqui de maneira imediata, todos os dias, 2 horas da tarde, às vezes vai ser gravado, às vezes vai ser live, efetivamente, mas a gente vai conseguir interagir em aulas maiores, aulas de 60 minutos, e aí vocês, digitando no chat, vão conseguir tirar as dúvidas e tudo mais. Então, vamos tentar o máximo possível nesse momento agora, que a gente consiga, evidentemente, atingir os 1000 inscritos. Para isso, eu conto com a sua ajuda. Vamos lá, listening. Portanto, eu ouvi aqui. Você vai deixar no comentário, eu achei, vai criar uma régua de dificuldade, tá? Ao invés da gente falar em percentagem, porcentagem, ao invés da gente falar entendi palavra tal, a minha proposta é do feedback em tempo real. Você vai usar uma grade, uma escala e vai falar o seguinte, ó, deixa aí nos comentários. O listening, eu achei muito fácil, ou moderado difícil, ou difícil. São essas opções que você tem aí para digitar nos comentários e eu ter um termômetro aí de como vocês estão nesse aprendizado. Eu quero ensinar para vocês, só que eu também preciso saber se vocês estão achando fácil ou difícil, aprendendo ou não. Então deixa aí nos comentários e a gente vai interagindo dessa forma até conseguirmos as lives. Tudo bem? O texto é sobre o quê? Quem pegou aí? Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Tem uma imagem para nos ajudar. A man helps pigeons. Bom, se tem uma foto aqui cheio de pombos, eu consigo imaginar que alguma dessas palavras aqui se relaciona com pombos. Man, a maioria das pessoas acredito que já vai saber que é homem. Já deve ter ouvido falar em algum momento. Não é uma palavra tão obtusa, não é uma palavra tão estranha. Portanto, nos resta aqui pigeons. Desculpa o clique mais uma vez. Vamos voltar nossa musiquinha de fundo aqui. Então, a man helps pigeons. Um homem ajuda pombos. Por que esse site eu acho particularmente excelente nesse começo para listening? Primeiro, ele é muito didático. Você vai ouvir um texto que já está programado, um texto reduzido e principalmente um texto com muita repetição. Esse não é um texto para leitura, tá bem? Não é um texto que eu aconselharia para você ler e entender inglês, porque ele é simplificado. Ele é um texto repetitivo, cujas frases estão, em sua grande maioria, no presente simples, estão repetidas. Ele é muito bom para estrutura, inclusive. Você pode ler pensando em estrutura. Agora, ler para explorar vocabulário, ler para você ter um entendimento de um tema com maior profundidade, a gente vai usar outras ferramentas. Portanto, vamos explorar aqui o listening, né? Vou falar agora, então, frase a frase. Você se contextualizou. É um texto que está falando ali de um homem que ajuda pombos, e agora nós vamos às informações. Portanto, a lição é o seguinte: o listening é a habilidade que você tem que treinar. Eu não me importo se você sabe bem ler ou não, tá bom? Nesse começo. Porque a maioria das pessoas vai partir para isso. Eu sei ler bem, eu até que entendo bem, mas na hora de falar eu travo. E usa essa palavra, travo, destravo, bloquear, desbloquear. Eu não aconselho nenhuma dessas palavras. O que eu aconselho fortemente é que você entenda o processo. Qual que é o processo da escuta? Qual que é uma abordagem da escuta? O que é efetivo? O que é bom? O que vale a pena? Tá bom? Então, por exemplo, uma abordagem de listening que eu acho legal, e aí tem algumas, tá? E não é a verdade absoluta,
porque tem coisas que vão funcionar com você melhor ou não, tá bom? Tem temas que vão ressoar com você melhor ou não, e é língua. Língua é uma coisa plástica, adaptável, tá bom? Não é uma fórmula mágica que se aplica a todo mundo das mesmas formas. E essa que é a magia de aprender línguas, né? Que você esteja aberto para receber esse mundo, até porque ele é muito novidade, tá bom? Então você sim vai testar algumas formas de listening. Você vai assistir um filme, né, com legendas em português ou legendas em inglês. Você vai testando essas águas. Só que eu trago aqui com anos de experiência no inglês, anos de experiência trabalhando profissionalmente ensinando inglês, algumas dessas abordagens funcionam melhor. Uma delas é você ter um sistema, é você ter uma metodologia de resolução de listening, tá bom? A primeira delas é etapas. Etapas. Você tem todo o tempo do mundo, como alguém que está estudando, algum aprendiz, uma estudante, um estudante, você tem todo o tempo do mundo de repetir o listening. Portanto, repetição é um fator fundamental nesse momento do aprendizado. Você sim quer repetir o mesmo listening várias e várias e várias e várias e várias vezes. Só que você não vai repeti-lo de forma arbitrária. Você vai repetir com um sisteminha, tá? Você vai repetir com algum método, com alguma forma de registro, de documentação daquilo que você está evoluindo. Uma delas que eu aconselho é essa. Primeiro você escuta o que está no áudio. Primeiramente, a primeira coisa é só escuta. Escuta. Põe lá, play, escuta. Ah, tá falando mais ou menos isso. Ah, tem 3 pessoas falando. Ah, é sobre isso. Ah, é sobre... Entendeu o contexto? Você vai ouvir uma segunda vez, agora com o texto aberto, que é exatamente isso que a gente vai fazer. Novamente, eu vou pausar nossa música aqui. Eu peço perdão pelos barulhos de fundo, de clique. Agora, a segunda vez, eu vou dar um play e vou rapidinho aqui voltar para a parte de cima. Michael lives in New York. He loves birds, mainly pigeons. Life in a big city is hard for pigeons. They have no food, and there are many cars. Sometimes, hair or string gets around a bird's foot. This hurts the bird very much. Michael finds these birds and helps them. He cuts the string with scissors. Then the bird can fly and be happy again. Some birds are very sick, so they go to an animal doctor. Michael says that we must be kind to animals. It is a very good thing to help a small bird stay alive. Excelente, entendeu? Então a primeira vez eu escutei sem ter acesso ao texto, ao script, ao transcript, às legendas, eu só escutei. Eu estou praticando, eu estou acostumando o meu ouvido. É como se você não reconhecesse esse gênero musical. Você não sabe se é rock, se é sertanejo, se é axé, se é pagode. Para você é uma música nova. E é isso que eu sempre trago para as pessoas que estão aprendendo inglês. O inglês é uma música diferente das línguas cuja raiz é latim, né? Então, francês, espanhol, italiano e português tem uma música, digamos assim, uma musicalidade, um som, uma entonação, alguns aspectos são muito próximos, parecidos. São línguas diferentes, que compartilham do mesmo alfabeto, às vezes com sons e cognatos, tá? Mas o inglês é de outra raiz. Ele é um primo distante lá. Ele está em outro canto do planeta Terra. O processo de formação dessa língua é diferente. Portanto, é uma outra música. E no listening é isso que você precisa reconhecer primeiro. Você precisa primeiro escutar os sons, se acostumar com os sons. Porque se você começar do texto, da leitura do texto, vai pronunciar errado, vai ter uma expectativa de palavra que não vai surgir, ela não vai acontecer, porque apesar de usar do mesmo alfabeto, os fonemas são diferentes, os sons são diferentes, as conexões fonéticas que acontecem, né, connected speech, linking, blending, são diferentes. Portanto, a primeira coisa é você ouvir essas notas musicais. Tem um pouco de percepção musical aí também, tá, pessoal? Se você é uma pessoa boa de música, se você entende notas musicais, traga esse repertório para o aprendizado da língua, vai te ajudar excepcionalmente, tá? Então se você entender o que é uma nota numa oitava mais alta, numa oitava mais baixa, tá? Você vai observar que essa musiquinha do inglês é meio cantadinha, ela tem uma métrica, né? Tem um ritmo ali, né? Tá, 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 tá. Tem muito a ver com a formulação da língua, a constituição do inglês, a stress time language. É uma língua cuja silábica, o joguinho da sílaba é muito importante. Olha o tamanho das palavras aí, ó. He,
cuts the string with. Com palavras pequenas, 2, 3, 4 letras. Boa parte das palavras do inglês que a gente vai aprender nesse começo aqui, ó, tem 4 letrinhas. É uma coisa comum, né? Não estou dizendo que o inglês é formado de palavras de 4 letras, pelo amor de Deus. Estou falando que esse é um fator importante em reconhecer no listening. Essa métrica, esse sonzinho, ele se faz muito interessante, muito pertinente nesse começo. Perfeito? Ouviu a primeira vez, se contextualizou, sabe do que se trata o contexto, aí sim você vai partir para a escuta com a leitura, que é a nossa segunda etapa de leitura. Segunda etapa de leitura, eu vou escutar com o texto na minha frente. Agora nós vamos para a terceira etapa de escuta. Novamente, vocês têm todo o tempo do mundo, repetição nesse começo é fundamental, é muito importante. De novo aqui, eu vou colocar então o nosso listening. E o que você vai fazer agora, esta terceira vez que a gente está escutando o mesmo trecho, portanto você já se acostumou, já leu algumas palavras, não fica caçando palavras, gente, não fica caçando. Ah, pigeons é pombo, food é comida, cars é carros. Não é esse o objetivo. O objetivo não é você ser um dicionário ambulante. Aqui a gente está praticando fala. É escuta, tá? Nós estamos praticando a escuta. Então nós vamos ouvir mais uma vez. E agora, conforme o texto vai falando, conforme vocês escutam o texto, vai repetindo em cima, como se você estivesse dublando o texto. Pode fazer em silêncio, vai gesticulando a boca aí, mas tenta sair os sons. Eu aconselho fortemente que você vá falando conforme você escuta. Vamos tentar. Michael lives in New York. He loves loves birds, mainly pigeons. Life in a big city is hard for pigeons. They They have no food, and there are many cars. Sometimes hair or string gets around a bird's foot. This hurts the bird very much. Michael finds these birds and helps them. He He cuts the string with scissors. Then Then the bird can fly and be happy again. Some birds are very sick, so so they go to the animal doctor. Michael says that we must be kind to animals. It is a very good thing to help a small bird stay alive. Entendeu? Esta já é uma terceira etapa possível de um exercício de escuta que a gente teria atingido, que a gente teria praticado e você já teria evoluído, tá certo? Então, escutar, quando o pessoal fala assim, ó, você tem que escutar inglês, tem que praticar o listening em inglês, é muito verdade. Eu concordo perfeitamente. Escutar é uma habilidade fundamental que você tem que treinar muito mais, para mim, nesse começo, muito mais do que você saber regras gramaticais, sobretudo de tempos verbais. Que bom que você sabe diferenciar o passado simples do presente simples, excelente. Mas você sabe falar? Você sabe usar os dois? Então, qual que é o objetivo? Portanto, se você quer se comunicar, e eu acredito fortemente nisso, o inglês é uma língua global. Você quer se comunicar com pessoas de diversos lugares do planeta, seja por séries, por música, por trabalho, por chamadas de vídeo, né? Inglês, língua global. É uma língua que hoje ela é falada majoritariamente por pessoas não nativas, tá bom? Então, assim, não se preocupa muito com essa questão da polidez perfeita do idioma, né? Pronúncia eu aconselho, eu acho super importante, tem que praticar pronúncia sim, ela é parte fundamental da comunicação, mas melhor do que a pronúncia imediata é a comunicação imediata. Quanto mais cedo você conseguir se comunicar, mesmo que arranhando aquele inglês, é igual violão, pessoal. É igual, você vai tocar uma música, é melhor que você consiga tocar os acordes ali meio feio, meio desafinado, mas você tá numa roda de amigos, você tá num lugar aí, você não vai tocar Legião Urbana, que você vai espantar todo mundo, hein? Pelo amor de Deus. Se vê com esse violãozinho aí, ó, numa festa pra tocar Tempo Perdido, todos os dias... Ah, meu amigo, você tá espantando todo mundo da roda. Brincadeira, pessoal, Legião Urbana é super banda, tá? É só um meme, é pelo meme, pelo amor de Deus. Não me cancelem, tá bom? Banda icônica, legendária, por favor, por favor. Mas para vocês entenderem, tá? Então é melhor que você seja essa pessoa do violãozinho, que chega, mesmo com o violino desafinado, toca tudo errado, mas você tá tocando, né? E esse que é o objetivo. Tentar, não se preocupar, né? Just do it, just do it, just do it. E a escuta é a mesma coisa. Você quer o mais rápido possível esse tipo de tratativa. Você quer ouvir, quer entender o que está acontecendo, quer se contextualizar e não ficar perdido. Não ficar perdida.
Terminou isso, aí você parte agora para o texto. Ah, mas às vezes eu não vou ter acesso a esse transcript, tá? Cara, hoje tem inteligência artificial, põe ela para rodar os textos para você, transcrição. A gente vive numa era de franco aprendizado, tá? Assim, franco conteúdo, tá transbordando conteúdo. E a dificuldade é justamente essa, da gente saber o que é bom. Então eu acho que o meu papel aqui como facilitador do seu processo de aprendizado, alguém que vai lhe ajudar, vai lhe acompanhar nesse aprendizado, principalmente se você deixar um comentário, se você ficar interagindo comigo, eu vou saber, né? Se você conseguir, nesse momento, escutar o maior número de coisas desta forma, organizada, sistematizada, vai ser melhor para você do que simplesmente vou abrir um filme de 2 horas e meia, né? Vou pegar ali, ó, sei lá, O Iluminado, vou pegar qualquer filme clássico, vou pegar um filme do Adam Sandler, né, do Narigudo lá, vou colocar um filme. Cara, qual que é a sua absorção? Qual que é o seu método de estudo ali? Qual que vai ser a sua abordagem? Vai ser efetivo ou não? Então, eu acredito muito que exista um jeito mais efetivo de escutar. Esse eu acredito que seja um deles. Não é a verdade absoluta, funciona, não é mágico, mas é isso, ó. Senta o bumbum na cadeira, fone de ouvido, tá, pessoal? Fone de ouvido. Não fica ouvindo aí WhatsApp no metrô, esses negócios não vai ajudar. Você está praticando, é como se fosse treinando música mesmo, tá? Então coloca o fone de ouvido. Esse aqui meu de alienígena, de ET, que eu tenho uma história excelente para contar também, eu consegui ele lá fora, fiz a maior muamba lá fora, finalmente consegui, mas faz muito tempo que ele tem. Ele existe aqui há uns 14 anos. Não, uns 12 anos, cara. 12, 13 anos esse fone de... Então pega um fone bom, tá? Pega um fone bom. Ele vai ser seu fundamental amigo aliado nesse aprendizado. E você vai ouvir prestando atenção. Não fica com o celular na mão, não fica aí abrindo os aplicativos de namoro, não fica aí mandando mensagem no Instagram, não fica esse tipo de coisa. Foca na escuta. Ouviu as 3 vezes? Entendeu? Ouviu as 3 vezes? Nós vamos partir para a 4ª vez, essa que eu acho a mais importante de todas. Então vocês vão me perdoar, que eu vou ter que clicar agora. Estou em vias de comprar um mouse que o clique dele é bem abafadinho, tá? Mas até lá, vocês me perdoam, eu vou ter que clicar, porque agora a gente vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo na página, e eu vou precisar dar uma clicadinha aqui, tá? Então desculpa o clique, mas é isso aí, pessoal. Então vamos lá, ó. 4ª e última vez, eu vou escutar todas as vezes level 1. Eu sou aprendiz, eu tô começando, eu quero repetição. Você vai ouvir agora pausando. Como é que vai funcionar? Você vai ouvir a frase e vai pausar, ó. Michael lives in New York. Pausou, repete. Michael lives in New York. Michael lives in New York. Michael lives in New York. Repara, eu não estou dando pausas entre as palavras. Elas saem com um som conjunto. Eu não falo Michael lives in New York. Eu falo tudo junto. Respira, como se fosse dar um mergulho em águas profundas e fala Michael lives in New York. Ta 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 ta. Essa é a musiquinha do inglês. Michael lives in New York. É a métrica. Lembra que eu falei da métrica? Ta 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 ta. E o português é meio ta 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 ta. É um samba, né? Uma coisa assim mais gingada, né? O inglês é mais duro, dança assim tudo quadrado. Então, ó, Michael lives in New York. 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 Então, o primeiro passo é você repetir o que você ouviu. Repete o que você ouviu. Repete o que você ouviu. Repete o que você ouviu. Aperta o play, vai de novo, repete o que você ouviu. Michael lives in New York. Michael lives in New York. Opa, peguei. Vou para a próxima. He loves birds, mainly pigeons. Opa, deu uma tiltada ali. Acho que eu cansei o narrador de tanta abobrinha que eu estou falando. He loves birds. Ta ta ta. He loves birds. He loves birds. He loves birds. Mainly pigeons. Mainly pigeons. Mainly pigeons. E aí você vai, né? Como se estivesse fazendo um download, como se estivesse baixando aí todo o texto. E aí você vai 1%, 2%, 3%, 4%, ó. Michael lives in New York. He loves birds, mainly pigeons. Vai de novo. Michael lives in New York.
He loves birds, mainly pigeons. Dá um pouquinho de entonação, menos robótico, mais interpretação. Michael lives in New York. He loves birds, mainly pigeons. E vai ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo. Repara que eu não falei que você tem que ler rápido, não falei que a sua pronúncia tem que ser perfeita e nativa e acertar tudo, não falei nada disso. Eu falei que o importante é você repetir, escutar e repetir, escutar e repetir. Vai um exercício também de percepção musical. Qual que é a figura central no listening? Quem que manda no que no listening? É o texto ou é o áudio? O áudio. Quem manda é o áudio, não é o texto. Se você ler o texto, você vai errar pronúncia. Porque você está alfabetizado no português, uma língua que compartilha do alfabeto do inglês, mas você está esperando fonemas e sons que você acostumou durante toda a sua vida de aprendizado. É o que eu falo para todos os estudantes. Quanto tempo de alfabetização no português você tem? Quanto tempo você fala e lê português? Considerando aí que o tempo de leitura de uma criança, vai, de 5 a 7 a 8 anos de idade, você começa a ler, né, ali dos 5 aos 8 anos de idade, começa a ler legal. Às vezes com 4 anos já está lendo uma palavrinha, né, mas leitura de texto, assim, a gente começa ali dos 5 aos 8 anos, aí quando tiver 10 anos ali já está lendo um primeiro livrinho, uma coisinha assim mais simples, né? Ou deveria estar. Tá? Mas então é um pouco disso. Você, de maneira geral, tem muitos mais anos de alfabetização no seu idioma, na sua língua materna. Se você lê, você vai projetar toda essa carga, todos esses anos que você tem, versus 30 minutos que você está aprendendo inglês. Qual que você acha que vai dominar? Né? Então, no exercício de listening, da escuta, o exercício de listening, quem manda é listening. No exercício de escuta, quem manda é a escuta. Parece óbvio, mas não é, tá, pessoal? Eu desliguei a música pra gente ir repetindo, tá bom? Pra gente ir repetindo. Você vai ouvir, vai fechar os olhos, não vai ver o texto. Você vai ouvir e vai repetir. Então vamos fazer isso, ó. Life in a big city is hard for pigeons. Life in a big city is hard for pigeons. Ah, professor, mas é muito pra mim, eu não dou conta não. Vai palavra a palavra. Vai palavra a palavra. They have no They have no, they have no, deve no, they have no food. food, food. Eu aconselho frases maiores, tá? Faz um esforço aí para você conseguir frases um pouquinho maiores. 3, 4, 5, 6 palavras. Tá certo? É melhor. Mas se você só estiver conseguindo palavra a palavra, o importante é essa mecânica. Escuta e repete, escuta e repete. Mas tenta as frases. And there are many cars. And there are many cars. And there are many cars. Sometimes hair. Vai usando a barra de espaço, tá? O atalho é a barra de espaço. Sometimes Hair or string gets around a bird's foot. a hair or a string gets around a bird's foot. This This hurts hurts the bird very much. bird very much. Michael Michael finds these birds and helps them. Michael finds these birds and helps them. He cuts the string with scissors. He cuts the strings with scissors. Then the bird can fly and be happy again. Then the bird can fly and be happy again. Ta 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 ta. A tal da musiquinha do inglês. O listening vai te dar esse gingadinho do inglês aí. Quanto mais cedo você pegar esse sambinha diferente que eles fazem, melhorar. É um outro estilo musical, tá? O inglês é uma outra paradinha ali que tem uma outra métrica. E o listening, ele serve desta forma. Por isso, nos meus anos de experiência, nos 13 anos de experiência que eu trabalho com inglês profissional, aprender mais, que eu aprendi quando eu era criança. Então eu já vi isso do ponto de vista, da perspectiva de um estudante. Mas eu posso pontuar também, valendo esse período de aprendizado, que aí são 20 e poucos anos, listening é onde o pessoal treme de medo. Fica cagando de medo. Ai, meu Deus, listening. Por quê? Porque tem todo esse estigma de que aprender gramática quer aprender inglês. A gramática é um dos aspectos do aprendizado, né? Se você quer se comunicar, a escuta e a fala são principais. Parece óbvio que precisa ser dito. Tão lógico, tão óbvio que precisa ser dito. Se você quer se comunicar, o objetivo é ouvir bem e falar bem. E falar bem
De novo, não é pronúncia perfeita. Falar bem não é saber todas as palavras do mundo. Falar bem é se comunicar minimamente. E isso sim dá para fazer em 6 meses. Isso eu acredito. Se você quiser se comunicar minimamente em 6 meses, você consegue. Tá? Ser fluente, não. Tá? Ser fluente assim no sentido de que eu vou conseguir fazer uma prova de certificação internacional, vou tirar um notão, vou ser C1, C2, tá? Nunca vi no meu aprendizado, nos meus 13 anos de ensino de inglês, eu já vi gente muito sensível ao aprendizado, assim, que evoluiu muito e que em 6 meses realmente estava se comunicando. Isso eu vi. Eu vi de fato, eu ensinei essas pessoas. Fui parte do aprendizado dessas pessoas, do ensino dessas pessoas. E elas falavam bem e ficavam estudando quase que todos os dias. É real, acontece, você pode acreditar nisso. E quem que vai te ajudar? O listening. Tá? O listening é muito fundamental, não tem que ter medo dele, você tem que ter métodos, tem que ter uma abordagem com ele para falar assim, pô, cara, é só um exercício de música, tá? Então, o que eu vou chamar atenção aqui para vocês? Para listening, vocês vão pegar trechos, tá bom? Trechos. Não, tá começando hoje, não vá me ver um filme de 2 horas e meia com legenda em inglês. Ou sem legenda, pior ainda. Não faz isso. É uma tortura, tá bom? É uma tortura, não faz isso. Eu mesmo, se eu tentar aprender uma terceira, quarta língua, sei lá, se eu quiser falar alemão, tá? O alemão ele é até que parecido com o inglês em várias coisas. Cara, eu vou apanhar, eu vou sofrer. Pra que eu vou ver um filme alemão 1 hora e meia, 2 horas e meia, sem legenda? Eu quero estudar, eu quero aprender. Método, vai aos poucos, você tem todo o tempo do mundo. Tijolinho por tijolinho, um pouco por dia você vai muito longe. Então, trechos, você vai pegar trechos. Trechos de entrevista, trechos de podcast. Cara, o YouTube tá lotado de umas palestrinhas com legenda, é um trecho de uma entrevista. TED Educational. Para mim, o melhor conteúdo de aprendizado do inglês hoje é TED Educational. TED Educational. Cara, pega as coisas do British Council, pede pro robô fazer para você, coloca na IA, faz um exercício de listening simples, 5 passos para eu aprender listening conforme teorias consagradas, tá bom? Trechos, beleza? Pronto, pegou trechos, vou para a segunda etapa. Eu vou escutar repetidamente, repetidas vezes. Eu quero aprender de forma repetida. Eu não quero cada hora pegar um negócio diferente. Eu quero dominar você está começando, né? É igual ir no mercado, né? Eu falo assim, ó, tá aqui a lista de compras para você. Tem 10 itens. Compra esses itens. Aí você vai no mercado e enche o carrinho de várias coisas do corredor. Então não faz sentido nenhum com aquele objetivo inicial. Você é essa pessoa hoje entrando no mercado que você precisa só pegar alguns itens, tá? Você só precisa pegar alguns itens, não precisa tudo, não se desespera, né? Aquela questão do affective filter, né? Que anxiety hoje para mim é um grande desmotivador de aprendizado, tá? Todo mundo tão acelerado, quer aprender tão rápido. Então toma cuidado no listening com esse negócio de tamanho de exposição. Não precisa ir muito longe. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Uma fala, repete a fala. Toca a fala 10 vezes, tá bom? Perfeito? E aí, a segunda etapa é, depois que ouviu, você vai ter acesso ao transcript, ao script, ao texto, né? A legenda original, para que você possa efetivamente aprender um pouquinho ali do que está escrito. Tudo bem, aí sim você pode partir um pouquinho para vocabulário, etc, esse tipo de coisa assim. Tá bom? Vou ler uma última vez aqui para vocês agora, né? E aí vem a última etapa, que é essa, que é você falar o que você ouviu, que você vai quebrar aos pouquinhos o que você ouviu e depois ouvi-lo de maneira plena, tá certo? Ó, então vamos lá. Michael lives in New York. He loves birds, mainly pigeons. Life in a big city is hard for pigeons. They have no food, and there are many cars. Sometimes, hair or string gets around a bird's foot. This hurts the bird very much. Michael finds these birds and helps them. He cuts the string with scissors. Then the bird can fly and be happy again. Some birds are very sick, so they go to an animal doctor. Michael says that we must be kind to animals. It is a very good thing to help a small bird stay alive. Viu? Um exercício completo. Eu ouvi, me contextualizei, eu ouvi contexto,
Eu ouvi repetindo, eu repeti em etapas, repeti em frases maiores, repeti o texto inteiro. Eu tive uma evolução, um aprendizado com uma curva de crescimento, tá bom? Olha só, uma aula de 40 minutos. A gente já vai alcançar aquela nossa média de 1 hora assim que tivermos as lives, tá bom? Eu quis reforçar essa nossa primeira aula de listening, por isso que eu fui mais objetivo, menos gracinha, mais direto ao ponto, tá bom? Interagir aqui com vocês na live vai ser muito legal, nos comentários também vai ser muito legal. Divulguem aí para os grupos de família, para a rede, para a gente efetivamente conseguir aprender inglês de maneira ao vivo aí, todos os dias às 2 no YouTube. Às vezes eu vou deixar gravado, né? Vou deixar uma gavetinha ali de vídeos, mas de maneira geral eu quero estar com vocês, eu quero interagir no chat, né? Quero interagir com vocês na conversa ao vivo para tirar as dúvidas de vocês. E para isso a gente precisa atingir os critérios mínimos aí do YouTube. Esse canal que começou segunda-feira agora, segunda-feira passada, perdão, tá? Então, segunda-feira passada, salvo engano aí foi dia 5 de abril, né? Eu posso dar uma verificada aqui rapidamente, mas acredito que tenha sido dia 5 de abril, né? Isso, né? Nós começamos esse curso aqui no dia 6 de abril, tá? 6 de abril eu fiz a introdução, apresentei o programa. Dia 7 de abril de 2026, a gente já teve a nossa primeira aula. E essa que é a nossa aula do dia 13 de abril, perdão, dia 13 de abril, que ela está sendo gravada, porque a gente ainda não consegue fazer lives, tá? Então do dia 13 de abril, você está vendo essa aula segunda-feira, é a primeira aula da proposta de listening, de escuta. Por isso que eu peguei mais pesado com vocês nessa questão da abordagem. Direto ao ponto, sem lero-lero. Foi 40 minutos de conteúdo aqui, tá bom? Então, muito obrigado, Mr. Speak English. Nos vemos numa próxima. Muito obrigado até então. O canal está em franco crescimento. Muito obrigado pela atenção e confiança de vocês. Certo também de que vocês vão aprender inglês e vão sair dessa zona do básico que está impedindo você de conseguir aquele emprego melhor, daquela viagem dos sonhos ou de simplesmente assistir uma série sem legenda. Até a próxima!